Irmãos, é uma honra para mim estar aqui. Por favor, se assentem e abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Cristo, conforme o relato de Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3. Nós faremos a leitura dos versos 1 até o verso 20. Acompanhe a leitura e, depois de lido o texto, mantenha sua Bíblia aberta, por favor, nesta passagem. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelado todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com vosso soldo. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Eu gostaria de falar um pouco com vocês hoje sobre o poder transformador da palavra de Deus. João Batista foi considerado pelo Senhor Jesus como o maior homem dentre os nascidos de mulher. E Jesus não tem uma opinião, ele tem o diagnóstico. João Batista é a dobradiça entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele fecha o Antigo e abre o Novo. O propósito de Lucas, no texto lido, que era médico e historiador, é nos apresentar João Batista, o precursor do Messias.
E a estratégia que Lucas usa para nos apresentar João Batista é mostrar o contexto em que ele veio ao mundo como precursor, que ele começou o seu ministério. E Lucas parte do geral para o particular. Ele parte do Império Romano para a província de Israel. Então veja comigo como é que ele começa a introduzir o assunto no verso 1. No 15º ano do reinado de Tibério César. Então vamos entender isso aqui. Porque o Velho Testamento encerra seu registro 400 anos antes de Cristo. Naquela época, quem dominava o mundo era o Império Medo-Persa, que mais tarde caiu nas mãos do Império Greco-Macedônio, que com a morte de Alexandre o Grande, o seu reino é dividido nas mãos de 4 generais. Israel ficou nesse período, ora sob o governo dos sírios, ora sob o governo dos egípcios, os Seleucidas e os Ptolomeus. Mas no ano 63 a.C., Pompeu conquista esse território e passa a ser domínio de Roma esse território. Pois bem, nós sabemos que houve alguns imperadores, por exemplo, começando com Júlio César, que na verdade nem era propriamente um imperador, e que quando Jesus nasceu, quem governava o mundo era César Augusto. Agora César Augusto morre no ano 14, e então começa a reinar Tibério César, que era filho adotivo de César Augusto, e reina até o ano 37. Somos informados que no 15º ano do reinado de Tibério César, se ele começou a reinar no ano 14 depois de Cristo, o 15º ano dele é o ano 29. E foi no ano 29 que João Batista dá início ao seu ministério. O Império Romano era absolutamente despótico com os povos que conquistavam, oprimiam, taxavam com pesadíssimos tributos, e os súditos viviam completamente desprovidos de esperança. Então o cenário internacional era um cenário de crise. Agora notem vocês, quando ele diz, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região de Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene. Vamos pegar essa ideia de tetrarca. O que é tetrarca? Tetrarca é alguém que governa sobre uma quarta parte. Então, me permita fazer uma digressão histórica para vocês entenderem o contexto. Quando Pompeu dominou esse território de Israel, ele nomeou um homem chamado Antípater como grande líder, rei dessa região. Quando ele morre, o filho dele, que nós conhecemos como Herodes, e é importante dizer Herodes o Grande, porque o Novo Testamento fala de 4 Herodes: Herodes o Grande, Herodes Antipas, tetrarca da Galileia, Herodes Agripa I, mandou matar o apóstolo Tiago, lá em Atos 12, e Herodes Agripa II, aquele que disse para Paulo, por pouco me persuades a me fazer um cristão. Esse Herodes o Grande foi o grande rei em Israel, para fazer as grandes obras em Israel. Por exemplo, foi ele que ampliou e embelezou o templo de Jerusalém, que era maior e mais belo que o templo de Salomão. Foi ele quem construiu o porto de Cesareia, abrindo as fronteiras para as obras missionárias e o comércio internacional. Foi ele quem construiu a fortaleza de Massada, para onde fugiram 3.000 judeus, quando Roma tomou Jerusalém no ano 70. Foi ele quem construiu a fortaleza da Antônia. Esse homem, entretanto, ele não só era um grande empreendedor, mas ele era também um homem extremamente violento, amante do poder. Para vocês terem uma ideia, ele casou 9 vezes. 9 vezes. Quando ele se casa com aquela que ele chamava de esposa predileta, Mariana, que era da nobreza, ele manda matar todos os parentes dela da nobreza, porque tinha medo que eles pudessem tomar-lhe o poder.
A sua sogra pediu que ele nomeasse Aristóbulo como sumo sacerdote. César Augusto o chama em Roma para lhe dar uma descompostura, com medo de que a sua mulher, cuja família estava sendo assassinada por ele, conspirasse contra ele, sendo a preferida, ele mandou matá-la. Quando ele vai para Roma, retorna de lá e manda 2 filhos para estudar em Roma. A sua irmã Salomé disse o seguinte: quando esses meninos voltarem, eles vão estar mais preparados que você para o governo. E ele não titubeia, ele manda matar os próprios 2 filhos. É por isso que você começa a entender uma coisa. Quando os magos vieram fazendo a pergunta: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Viemos para adorá-lo. Está escrito que o rei se alarmou e a cidade toda se alarmou. Por que se alarmou? Porque a cidade de Jerusalém sabia quão truculento era esse homem. Quando ele morreu, o governo dele, todo Israel, foi repartido em 4 áreas, tetrarquias. Então, a tetrarquia da Judéia foi governada por Arquelau, está lá em Atos 2:22. A tetrarquia da Galileia coube a Herodes Antipas, e as outras 2 tetrarquias não tão importantes, divididas como está escrito no verso 1. Mas aí você vai notar uma coisa muito curiosa. Quem está escrito aqui? Sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia. Ué, não estou entendendo. Como é que tem um cidadão aqui chamado Pôncio Pilatos, que não é filho de Herodes, não faz parte da família herodiana? Vamos entender isso aqui, porque o contexto é muito importante para entender a mensagem. Mateus 2:22, diz que quando José, lá no Egito, recebe a orientação angelical de que Herodes, que queria matar o menino Jesus, estava morto, porque os poderosos deste mundo morrem, José volta com Maria e Jesus. Quando ele chega na Judéia, ou seja, nessa região de Belém, Jerusalém, quem está governando? Arquelau. Arquelau era pior que o pai. E diz a Bíblia que o anjo disse: não fica aqui não, vá lá para Nazaré. Agora notem comigo uma coisa: os próprios judeus, quando Arquelau começa a governar na Judéia, disseram para o César o seguinte: olha, tira esse homem daqui, ele é muito mau, põe aqui um governador romano, e Roma aproveita o ensejo para tirar parte no coração de Israel, a família herodiana, e coloca lá um representante romano, um governador romano. Pilatos não foi o primeiro, mas aqui, quando João Batista começa a pregar, quem está governando Jerusalém e a Judéia é Pôncio Pilatos. Lá na Galileia, quem está governando é Herodes Antipas, e os seus irmãos governando as outras 2 tetrarquias, Filipe e Lisânias. O ponto que eu quero destacar é que quando Deus levanta João Batista, o cenário internacional era de crise, o cenário da província era de crise maior. O cenário político era o pior possível, de homens maus e truculentos governando. Talvez você argumente assim: pastor, mas quem sabe o cenário religioso possa nos oferecer uma esperança. Confira comigo o verso 2: sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás. O que você achou de estranho aqui? Não tinham 2 sumos sacerdotes, só tinha um sumo sacerdote. O fato de terem 2 sumos sacerdotes já era uma corrupção da religião. Para vocês terem uma ideia, do ano 37 a.C. ao ano 26 depois de Cristo, 28 homens ocuparam esse cargo de sumo sacerdote, que era comprado a peso de ouro. Em outras palavras, se o mundo político estava corrompido, o mundo religioso estava ainda mais corrompido. É uma cena desastrosa, desesperadora. Mas eu quero dizer para você que quando os homens olham e parece que não tem esperança, o cenário é cinzento, a crise é medonha, o cenário internacional é preocupante, o cenário nacional é pior ainda, e você olha e diz: meu Deus, para onde nós vamos? Deus é poderoso para virar a mesa da história, criar um fato novo e trazer um grande reavivamento a despeito das circunstâncias internacionais e nacionais. Porque o que está escrito aí, versículo 2:
veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Isso é magnífico. Porque a palavra de Deus, meus irmãos, tinha 400 anos que não se ouvia. Tinha templo, tinha música, tinha festa, tinha sacrifícios, mas não tinha a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus veio, ela não veio no palácio de Tibério César, ela não veio no palácio de Pôncio Pilatos, ela não veio no palácio de Herodes Antipas, ela não veio no templo, na administração de Anás e Caifás. A palavra de Deus veio a João, um homem estranho, vivendo num lugar estranho, vestindo roupa estranha, se alimentando de comida estranha. A palavra de Deus veio a João no deserto. Deus nem sempre trabalha pelas vias oficiais. Deus conspira contra esse status quo, e Deus muda o cenário, e Deus vira a mesa da história. Agora notem comigo, o ministério deste homem, o ministério de João Batista, está no versículo 3, ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão. Eu acho isso maravilhoso, porque João Batista, a semelhança dos profetas, a semelhança do Senhor Jesus, e a semelhança dos apóstolos, não foi um pregador entre quatro paredes. Ele foi lá fora onde as pessoas estavam, ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão. E sabe, irmãos, parece-nos que nós precisamos aprender ou reaprender esse fato, porque a igreja de Deus sempre foi uma igreja centrífuga, para fora, e nós estamos fazendo cada vez mais a igreja centrípeta, para dentro. Em vez de nós irmos lá fora onde as pessoas estão, nós queremos que as pessoas de lá fora venham onde nós estamos. Mas João Batista foi lá, ele foi percorrendo. Agora, ele foi fazendo o quê? Confira comigo, qual é a mensagem dele? Pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Depois de 400 anos, que ninguém escutava a palavra de Deus, ele poderia dizer, bom, eu vou pregar uma mensagem mais palatável, mais politicamente correta, sem ferir muito a sensibilidade das pessoas, porque elas não estão tão acostumadas, já tem 400 anos que ninguém escuta a palavra de Deus, eu vou mais devagar, eu vou ganhando espaço, vou ganhando terreno. Não, ele começa pregando o batismo de arrependimento. Em outras palavras, não tem perdão de pecados sem arrependimento, não tem arrependimento sem o toque poderoso da palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e quando ele prega a palavra de Deus, o conteúdo da sua mensagem é arrependimento, e só em havendo arrependimento, a remissão de pecados, e só em havendo remissão de pecados, há batismo. Agora notem, vejam comigo por gentileza, que o ministério dele, você pode perguntar, mas de onde ele tirou essa pregação? Foi da cabeça dele? Foi ele que inventou? Ele é a origem dessa mensagem? Não, está escrito o seguinte aí, ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Irmãos, depois de 400 anos, que ninguém escutou a palavra de Deus, esse pregador se levanta para pregar, e ele não prega da cabeça dele, ele volta para as Escrituras. O pregador não cria mensagem, o pregador transmite a mensagem. Ele não é a fonte da mensagem, ele é servo da mensagem. Nós não produzimos a mensagem, nós recebemos a mensagem, é a palavra, é da palavra que procede essa mensagem. Ele reporta-se a Isaías, e quando ele vai mencionar Isaías, meus irmãos, eu chamo a atenção para a transformação gerada por essa pregação. Olha comigo, por favor, o que está escrito aí no versículo 4, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E aqui ele usa uma linguagem da engenharia de trânsito, nós temos que entender isso aqui.
Naquele tempo, os grandes impérios, seja o egípcio, seja o assírio, seja o babilônico, seja o medo-persa, seja o greco-macedônio, seja o império romano, quando um rei ou um soberano ia visitar uma província longínqua, não havendo as estradas necessárias para o acesso do soberano, ele mandava os seus engenheiros de trânsito para preparar o caminho, para que ele pudesse se apresentar. Pois o João Batista é o engenheiro de trânsito do reino dos céus. O Senhor o envia para preparar o caminho do Senhor. Mas João Batista não está falando aqui certamente de estrada, nem de topografia, ele não está aqui com um trator na mão, ele está com a palavra de Deus nos lábios, e a estrada somos nós. E o que vai acontecer? Uma revolução total. Primeiro, todo o vale será aterrado. O que é um vale? É uma depressão, é um buraco, é uma cratera. O que é um vale? É aquilo que separa dois montes. Então, tudo aquilo que está lá nas profundezas, nas cavernas da nossa alma, tudo aquilo que separa você de Deus e do seu próximo, isso precisa ser aterrado. Todo monte outeiro será nivelado. O que é um monte? Monte na Bíblia fala de incredulidade, monte na Bíblia fala de soberba. O trator de Deus precisa passar em cima desse monte e botar tudo embaixo, porque onde tem orgulho, Deus não opera, onde tem vaidade, Deus não age, onde tem soberba, aí Deus declara guerra contra. Mas mais, os caminhos tortos serão o quê? Endireitados. O que é caminho torto? Vida dupla. É hipocrisia, é dubiedade. Essa é uma coisa na igreja e outra no trabalho. Essa é uma coisa no templo e outra em casa. E está dizendo, a vida precisa ser colocada de maneira reta, na luz, com transparência. Todo o caminho tortuoso, ou escabroso, melhor dizendo, será aplanado. O que é escabroso? Essa palavra escabroso no grego traz a ideia de fora do lugar. O que é que está fora do lugar na sua vida? Sua vida pessoal, sua vida emocional, sua vida financeira, sua vida sexual, sua vida conjugal, sua vida relacional, sua vida com Deus. O que é que está fora do lugar? É preciso colocar no lugar que ele está fora do lugar. E então diz a Bíblia, toda a carne verá a salvação de Deus. Eu tive o privilégio de visitar a missão Quacis-Abantu, onde aconteceu um grande avivamento na África do Sul, em 1966. Pastor Earl Stign foi o homem que Deus usou para a chegada daquele grande avivamento. E ele esteve no Brasil. E a pergunta que fizemos para ele foi esta: Pastor Earl Stign, o que o senhor entende por avivamento? E ele nos respondeu: avivamento é preparar o caminho do Senhor para que ele se manifeste. A nossa vida não pode ser uma pedra de tropeço, mas precisa ser uma ponte de passagem para o Senhor Jesus se manifestar. Agora notem, irmãos, por gentileza, a abrangência da pregação de João Batista. Confira 3 versículos comigo. Primeiro, o versículo 7. Dizia ele, pois, às multidões. Frise a palavra multidões. Esta palavra é repetida no verso 10. Então, às multidões. Agora, olha o versículo 12. Foram também os publicanos, os cobradores de impostos. Agora, olha o versículo 14. Também os soldados. Frise a palavra soldados. O que eu quero destacar aqui? Alguns missiólogos ou algumas autoridades em crescimento de igreja têm pregado ultimamente o seguinte, que uma igreja deva ser uma igreja concentrada em determinados nichos da sociedade. Então eu quero uma igreja de universitários, vou lá plantar uma igreja pertinho da faculdade. Aí tem um bairro mais nobre da cidade, eu quero uma igreja de classe média. Aí não, agora essa igreja aqui, só gente de classe média alta que vai ser membro.
Você não encontra isso na Bíblia, não. A igreja é o único lugar do mundo, irmãos, do mundo, onde o homem mais rico da cidade se assenta do lado do homem mais pobre da cidade, e eles são absolutamente iguais. A igreja de Deus é o único lugar do mundo onde um diácono da igreja, sendo o maior empresário da cidade, carrega a cadeira nas costas para o pedreiro assentar com honra. Deus não olha o homem como nós olhamos. Esse negócio de essa igreja tem opção pelos pobres, Deus não tem opção nem pelo pobre nem pelo rico, Deus tem opção pelo ser humano, porque para Deus rico e pobre é a mesma coisa. O rico precisa de Deus, o pobre precisa de Deus, o classe média precisa de Deus, o doutor precisa de Deus, o analfabeto precisa de Deus, o lavrador precisa de Deus, o empresário precisa de Deus, todos precisam de Deus. Agora veja você, o alerta da pregação de João Batista nos versos 7 a 9, eu quero destacar 5 alertas. O primeiro alerta, o perigo mortal da hipocrisia. Olha o versículo 7 aí. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras. Eu fico escandalizado com João Batista, porque tem 400 anos que ninguém escuta uma pregação, e a primeira vez que o cara abre a boca, 400 anos, ele chama o auditório dele de raça de víboras. Se o Asaf fosse fazer isso em Tietê, eu não sei se no domingo seguinte ou na semana seguinte a igreja estaria cheia. Por que ele está fazendo isso? É Mateus capítulo 3 que vai nos explicar isso. Lá em Mateus capítulo 3, que é paralelo deste, diz que João Batista olha, no meio da multidão estão os fariseus e os saduceus, no meio da multidão. Vamos entender um pouquinho, queridos? Me permita uma digressão. Quando você lê na Bíblia fariseus e saduceus, você tem logo uma resistência, não é verdade? É gente hipócrita, é gente amante do dinheiro. Mas quando esses dois grupos se levantaram, eles não tinham nada disso não. Você se lembra que quando o império Medo-Persa dominou Israel, uma das características desse império era a helenização do mundo, era impor a cultura grega no mundo. Os fariseus na época e os saduceus se levantaram como um grupo de resistência à secularização da igreja, à helenização da igreja, como um grupo de ortodoxia e de reavivamento. Mas com o tempo, a forma foi tomando lugar da essência, e de repente, eles mantiveram a ortodoxia externa, mas a vida interior já não tinha nada mais a ver com isso. Esses eram os fariseus hipócritas. E os saduceus? Os saduceus foram influenciados pela helenização do mundo, não acreditavam mais em toda a Bíblia, só aceitavam o Pentateuco. Eram os teólogos liberais de hoje, eles não acreditavam, por exemplo, em ressurreição, eles não acreditavam em anjos. E o que eles fizeram quando o Império Romano veio e dominou o mundo? Eles entraram como colaboracionistas. O que eles receberam em troca? O direito de explorar financeiramente o templo, que era uma mina de ouro. Como assim? Vocês se lembram que nas festas, é só ler Atos 2, a quantidade de nações representadas em Jerusalém na festa do Pentecostes. Toda essa gente vinha dos mais diversos lugares do mundo para adorar em Jerusalém, com um detalhe: ninguém podia comprar nada no templo para o sacrifício com moeda estrangeira, tinha que fazer o câmbio, e o câmbio era feito na praça do templo. E os saduceus que dominavam esse mercado cobravam taxas abusivas para se enriquecerem. E mais,
Ninguém podia trazer de casa os animais para o sacrifício, nem ovelha, nem pombas, nada disso. Lá na pátio do templo tinha uma espécie de curral para as ovelhas, tinha gaiolas cheias de pombas, e eles vendiam esses animais para os sacrifícios por preços exorbitantes. Por isso que Jesus ficou irado, pegou o chicote e saiu chicoteando, virando as mesas dos cambistas, dos que trocavam as moedas, soltando as gaiolas de pombas, expulsando os animais, dizendo: vocês transformaram a casa do meu pai, casa de oração, em covil de salteadores. O que é um covil? É um lugar que o ladrão rouba e foge para lá para se esconder. Aí João Batista está vendo esse time chegando, junto com a multidão. E ele dirige-se assim: raça de víboras. Esses fariseus e esses saduceus são piores do que víboras, porque o veneno da víbora foi Deus quem colocou, mas o veneno da hipocrisia é o diabo que coloca. Segundo lugar, o perigo real do inferno. Olha o versículo 7b: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Oh, irmãos queridos, o camarada depois de 400 anos podia falar tanta coisa bonita, tanta coisa gostosa de ouvir, e o cara começa a pregar falando que tem uma ira vindoura, que esse negócio não é mito, que esse negócio não é para espantar as pessoas assustadas com a religião, não, é uma realidade. E pastor, mas ouvi sobre o inferno, um negócio muito horrível. Pois é, pior é ir para lá. É melhor ouvir sobre o inferno do que ir para lá. Mas Jesus fez um terceiro alerta. João Batista, olha aí, o perigo do falso arrependimento, versículo 8a: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. O que significa isso? Não é arrependimento e novamente arrependimento, e novamente arrependimento, e novamente arrependimento, é arrependimento e frutos dignos de arrependimento. Quarto, o perigo da falsa confiança religiosa. Olha a parte B do versículo 8: e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. O que significa isso aqui? Aqueles judeus que estavam indo ouvir João Batista, estavam fazendo a seguinte ideia: nós estamos tranquilos, estamos seguros. Sabe por quê? Porque Abraão é o nosso ancestral. Então nós temos o sangue de Abraão correndo na nossa veia. Pasmem vocês, até hoje tem crente que pensa isso em muitas igrejas. Se o camarada nasceu em Israel, ele está salvo. Se na carteira de identidade dele está lá israelita, está garantido. É muito importante entender que os verdadeiros filhos de Abraão não são aqueles que têm o sangue de Abraão correndo em suas veias, mas os que têm a fé de Abraão habitando em seu coração. Você que crê no Senhor Jesus é o verdadeiro filho de Abraão. Mas finalmente, o perigo de uma vida infrutífera. Olha o verso 9: e também já está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. O machado não está no galho, está na raiz. Se você corta a raiz, a árvore morre. Pois bem, diante desta pregação, qual foi a resposta? Porque a pregação da palavra de Deus sempre exige uma resposta. É por isso que eu chamo esse texto de um avivamento. Sabe por quê? Em tempos de avivamento, pastor Joel, via de regra, o apelo não parte do pregador para o auditório, o apelo parte do auditório para o pregador. Foi assim no Pentecostes. Estão ouvindo Pedro pregar, e eles compungidos perguntaram: que faremos à vista dessas coisas? Agora a multidão que está ouvindo João Batista está querendo saber o que vão fazer diante dessa pregação de arrependimento para remissão de pecados. Olha a resposta de João Batista, versículo 10 e 11: então as multidões o interrogavam dizendo: que havíamos pois de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Vamos entender isso aqui? Irmãos, nós somos muito privilegiados, sabia? Nós vivemos hoje muito mais confortável do que as pessoas mais ricas daquela época. Naquela época,
roupa era uma coisa dificílima. Uma pessoa comprava uma túnica e usava até acabar. Quem tinha 2 túnicas era só fulano. Aí João Batista diz: quem tiver 2 túnicas, dê uma para quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. O que ele está querendo ensinar com a gente? Como é que você sabe que uma pessoa é convertida? Qual a evidência que você tem que uma pessoa se arrependeu de fato? É se ela é generosa. Generosa. Permita-me dizer isso, não combina crente, mão de vaca, avarento. Não combina. Se o seu bolso não foi convertido ainda, provavelmente seu coração ainda não foi também. Agora vamos entender uma coisa: generosidade não é o arrependimento. Ninguém vai para o céu porque é generoso. Ninguém vai para o céu porque dá roupa para quem não tem roupa, porque dá comida para quem não tem comida. Ajudar os pobres não é a causa da salvação, ajudar os pobres é o resultado da salvação. Você não vai para o céu porque é generoso, mas porque você é cidadão do céu, você é generoso. Agora vamos ver outra resposta. Confira aí comigo, versículo 12 e 13. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Vamos entender isso aqui. Quem eram os publicanos? Eram os cobradores de impostos. Então vamos entender que João Batista está falando aqui da Receita Federal. Só que Roma não tinha o controle que hoje a Receita Federal tem sobre nós. Então o que Roma fazia? Ela fazia uma concessão de direito para alguém explorar naquela região os impostos, os tributos, com o compromisso de repassar para os cofres de Roma um valor devido. Mas Roma não interferia se essa pessoa que tinha recebido a concessão cobrasse muito mais do que devia repassar para Roma, e nisso as pessoas se enriqueciam, explorando as pessoas, cobrando taxas abusivas. Então esse time está lá escutando João Batista, e aí a consciência sendo picada pela palavra de Deus, eles perguntam: e nós, cobrador de impostos, que vamos fazer? João Batista responde: não cobreis mais do que o estipulado. Se a generosidade é uma evidência de que alguém de fato se converteu, a honestidade é outra evidência. O que João Batista está ensinando é o seguinte: se você é crente mesmo, como é que você sabe? É se o cara é honesto nos negócios dele. Você não passa a perna nos outros, você não dá cheque sem fundo, você não assume um compromisso com a intenção de não cumpri-lo, ou quando ele usa a profissão dele, ou uma situação, para explorar o outro, para tirar proveito da miséria do outro, para se completar. Irmãos, eu não sei qual o entendimento que vocês têm, mas rodando esse Brasil afora, a sensação que eu tenho, que a igreja evangélica brasileira precisa tomar um choque ético, porque às vezes as pessoas vêm para a igreja, se tornam membros da igreja, mas a vida não muda, a conduta não muda, a vida financeira não muda, os compromissos não mudam. E eu não estou dizendo que ser honesto leva ninguém para o céu. O que eu estou dizendo é que se você se arrependeu de fato, uma evidência do arrependimento é que você vai ser honesto. Mas vamos ver a última reação, versículo 14, olha comigo. Também soldados lhe perguntaram: e nós que faremos? Ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, contentai-vos com vosso soldo. Vamos entender bem isso aqui. Aí estão os soldados. Entenda que Israel é uma província sob o comando e domínio de Roma. Os soldados não são israelitas controlados pelos israelitas, os soldados são funcionários públicos do Império Romano num território dominado. Por que João Batista está dizendo isso?
a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, contentai-vos com o vosso salário. Qual o contexto? O contexto é esse. Os soldados, naquela época, estavam mancomunados com os coletores de impostos. E eles recebiam parte dessa grana e embolsavam. Como assim? O cobrador de imposto não era um oficial de justiça, ele era um leigo contratado para isso. Então, imagine que o coletor de impostos, o publicano, chegava no sítiozinho lá do Sr. José. Ô, Sr. José, vem aqui dizer para o senhor que o imposto do senhor esse ano é tanto. O Sr. José tomava um susto, não pode. Se eu pagar essa quantidade de imposto, eu vou passar fome. O que eu vou colher não vai dar para minha família sobreviver. É tanto, Sr. José. Não discutia mais não. Virava as costas, soldado entrava. É tanto, Sr. José. E se não pagar, eu te denuncio. E denunciar alguém para o Império Romano, uma província dominada, era botar a cabeça a prêmio. De outras palavras, o soldado, usando do poder da farda, exorbitava na sua função de autoridade. E ameaçava as pessoas oprimidas com denúncias falsas. E usavam todo esse artifício para engordar o seu salário. Eu sei que essas coisas não acontecem mais hoje. Porém, não custa alertar. O que João Batista está ensinando, irmãos? Você quer saber se um cara é crente? Não é só se ele fala glória a Deus e aleluia. É bom falar glória a Deus e aleluia, e temos que falar mesmo. Mas você quer saber se ele é crente? Veja como é que ele lida com o dinheiro. Veja como ele trata as pessoas. Veja como ele se relaciona com as pessoas. Veja como ele cumpre compromissos assumidos. Veja se ele é generoso, veja se ele é íntegro. Em outras palavras, arrependimento, irmãos, implica em transformação, em mudança genuína, verdadeira, profunda, radical. É ter uma nova mente, é ter um novo coração, é ter uma nova vida, é ter uma nova família, é ter uma nova esperança, é ter uma nova pátria, é ser nova criatura. Pois bem, deixa eu caminhar para encerrar. Vamos ver a postura desse pregador, versículos 15 e 16. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos, preste atenção todos, no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo. Disse João a todos: eu na verdade batizo com água, mas vem um que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que está escrito aqui? Vamos entender. Isso é impressionante, porque se você ler Mateus capítulo 3, se você ler Marcos 1, numa linguagem hiperbólica, toda Jerusalém atrás dele, toda Jerusalém, as cidades, as vilas. Hoje tem multidões, Lucas fala não de multidão, mas de multidões no deserto. E esse cara é corajoso, esse homem não teme ninguém, esse homem enfrenta a realidade, esse homem é destemido, e ele está pregando o batismo e arrependimento para a remissão de pecados. De repente toda a multidão começa a pensar: olha gente, esse cara deve ser o próprio Messias. E essa cogitação da multidão se transforma numa pergunta, e essa pergunta beija os ouvidos de João Batista com aquela voz aveludada como o sibilo da serpente, perguntando: porventura tu não és o próprio Cristo? Olha a sedução aí, olha o perigo aí, olha a isca venenosa aí. Imagine se João Batista tivesse pensado assim: quer dizer, pensando bem, quem sabe eu não sou o próprio Cristo.
Aliás, eu acho que eu sou um fenômeno. Tem 400 anos que nunca ninguém viu o que está acontecendo aqui. Aliás, se eu me declarar Messias, o povo já tem do meu lado. Mas ele foi categórico: eu não sou o Messias, eu vim preparar o caminho para o Messias. Eu não sou o verbo, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz, eu aponto para Jesus e digo: este é a verdadeira luz que vinda ao mundo e ilumina todo homem. Eu não sou o cordeiro, eu aponto para Jesus e digo: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou o noivo, eu sou apenas um amigo do noivo. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou nem sequer digno de me curvar, desatar as correias das suas sandálias. Eu tenho um lema de vida: convém que ele cresça e que eu diminua. Irmãos, nós nunca podemos perder isso de vista. O Senhor Jesus não divide a glória dele com ninguém. Segunda coisa que me impressiona na identidade ou postura de João Batista é a limitação do pregador. O verso 16 deixa isso claro: eu batizo com água. Nós, pastores que aqui estamos, temos a bênção de administrar, por exemplo, os sacramentos, não é verdade? Você vai batizar uma pessoa, não importa se por imersão, por efusão, por aspersão, você só administra o símbolo, mas você não tem o poder de fazer com que esse símbolo aplicado se torne eficaz. Esse poder você não tem. Você vai distribuir a ceia, ministrar a ceia, você pode pegar o pão e partir, você pode pegar o vinho e ministrar sobre o vinho, mas você não tem o poder de fazer com que aqueles elementos sejam eficazes no coração da pessoa. O pastor vai receber as pessoas para o batismo, juntamente com a sua liderança, e ele conversa com cada um, verifica se de fato essas pessoas creem no Senhor Jesus, e eles escutam as declarações mais bonitas, mas nenhum pastor tem o poder e a competência para saber exatamente se aquela pessoa nasceu de novo, porque a Bíblia diz que só o Senhor conhece os que lhe pertencem. Então preciso lhe dizer que todo pregador é limitado. Totalmente limitado, ilimitado e todo-poderoso é o Cristo que nós anunciamos. Mas vejam vocês, para terminar, o confronto do pregador, porque diz o texto no versículo 19 e 20, que Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por João Batista por causa de Herodias, mulher de seu irmão, por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todos a de lançar João no cárcere. Vamos entender isso aqui. Eu disse para vocês que o Herodes, o grande, o pai desse Herodes aí, casou-se 9 vezes. Ele teve filhos com várias mulheres. Então tinha naquela família um negócio muito complicado que se chama de meio-irmão, meia-irmã. Um pai só, mães diferentes. Então um dos seus irmãos, que morava em Roma, numa das idas deste Herodes Antipas, que está escrito aqui, que era tetrarca de Galileia, que era casado com a filha do rei Aretas, vai a Roma, se engraça com a mulher do seu irmão, com a sua cunhada, que também era sua sobrinha. E Herodias diz para Herodes o seguinte: olha, estou pronto a largar o seu irmão, morar com você, mas você vai ter que se divorciar da sua mulher, a filha do rei Aretas. Herodes topa, se divorcia da sua mulher, para se casar com a sua cunhada e sobrinha. Portanto, o pecado de Herodes Antipas é de adultério e de incesto. Quando João Batista vê a cena, ele
diz para Herodes: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E João Batista sabia que ele estava mexendo num ninho de cobra, num vespeiro. Eu fico a pensar, se nós pregadores fôssemos tocar o dedo na ferida das autoridades políticas do nosso país, talvez não viveríamos tão tranquilos. Talvez nos falte coragem. E ele passou a ser odiado. E foi jogado no cárcere. Que cárcere? A prisão de Maquerós. Sabe onde fica a prisão de Maquerós? Do lado do Mar Morto. Sabe qual a temperatura média lá por ano? 50 graus. Eu estou falando do maior homem nascido de mulher, segundo Jesus. E não bastou só isso. Uma festa macabra, a pedido de uma mulher adúltera, pelas façanhas de uma menina inconsequente, e por ordem de um rei bêbado e louco, o precursor do Messias é degolado na prisão. E a sua cabeça é levado como o bolo da festa, a festa macabra, de uma festa de excessos. E você diz: meu Deus, que fim trágico. Mas eu quero dizer a você uma coisa: não importa como um homem morre, o que importa é como um homem ressuscita. João Batista preferiu ir para a prisão a ter a sua consciência acorrentada. João Batista preferiu a morte do que a conveniência. Porque ainda que nós colhamos na terra o maior sofrimento, o céu indenizará toda a dor que passarmos aqui. A nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Que pai, que mãe conscientemente hoje bota o nome de Herodes num filho? Só os ignorantes ou os loucos? Mas João Batista continua motivando, inspirando milhões de pessoas ainda hoje, e nesta noite ele traz a sua voz para encorajar o nosso coração. Este é o poder da palavra, irmãos. Este é o poder da palavra que esta igreja há 2 anos está pregando nessa cidade, e este é o poder dessa palavra que esta igreja e as igrejas evangélicas dessa cidade hão de continuar anunciando no poder do Espírito Santo, para a salvação de vidas e para a glória de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.